Alvo. Cast. Vai te embora daqui. Olha, dá um bom corte. Vai, tá louco, cara. Não deveria ter nem te convidado. Oi, pessoal. Vai embora. Não vem mais. Quem convidou a Carol, Edinho? Não mais. Ô, produção. Quem convidou? Faça um Carol. Salve, salve, rapaziada, mais um Alvo Cast aqui no estúdios da Alvo Cultural, beleza? E não se esquece aí, se inscreve no canal, ativa as notificações para você estar sempre sintonizado no que está acontecendo aqui com o nosso podcast. Então hoje estamos aqui com a nossa amiga Carol. Tudo bom, Carol? Como é que tá? Tudo certo? Tudo bem, honradíssimo com esse convite. Legal. A Carol que tá vindo agora de São Paulo, né? Vem de São Paulo para visitar aqui. E aí a gente já conseguiu, né, raptar ela aqui um pouquinho, tiramos da família um pouquinho para poder fazer o AlvoCast aqui. E primeira pergunta, Carol, quem é a Carol? Bom, Carol, eu sou a Carol Anchieta, sou jornalista, tenho 41 anos. Eu me formei em jornalismo pela Unicinos, mas antes de chegar na graduação, eu sempre gosto de dizer que o que me levou para a comunicação foi justamente isso que a gente vive, né, a nossa cena, o hip hop, o skate, que nos anos 90 para mim foi muito potente na minha vida encontrar o movimento hip hop, porque foi o que eu já tinha uma convivência, né, assim, eu não sou mulher periférica, né, eu sempre gosto de ressaltar isso, porque eu nunca tive convivências negras no meu dia a dia. As minhas convivências negras, por morar em bairro de classe média, colégio particular, as minhas convivências eram majoritariamente brancas. As minhas convivências negras eram com os meus primos, com a minha família, com o meu pai, que é professor e dançava no Afro Sul, com a Era Deodoro, com o Osmar, então essas eram as minhas convivências negras. Eu já tinha consciência da minha negritude, mas foi o movimento hip hop que me trouxe um lugar de identidade, não só pela música, mas por todos os elementos que ele carrega, né? Os 4 elementos, cada um deles me traz uma identificação, principalmente como menina negra, principalmente no Rio Grande do Sul, né? Então eu comecei a fazer matérias de skate para Band, um programa do Eduardo Santos, que é um sócio da Lupe Reclame. Ele tinha um programa que chamava College na TV. E era muito legal. E tinha um quadro que era Terça para Mulheres, que eram várias mulheres de diversos estilos, perfis, profissões. E eu, na época, era bailarina de street dance. E fazia educação física na época, assim como meu pai, né? Então, eu dava aula de dança, eu dava aula de patinação, porque eu também patinei. E, então, ele me convidou para ser essa pessoa da cena da cultura urbana, né? Entre aquelas mulheres. E aí, ele queria uma série de matérias sobre skate. Só que ele queria alguém que já fosse da cena, que conhecesse o pessoal. E eu já ficava de boas na câmera ali, ao vivo, no programa, né? Pra mim era tranquilo. Então, ele me convidou, eu falei, vamos nessa. Então, a primeira vez que eu peguei, assim, na frente da câmera, o microfone, né? Pra fazer a entrevista, né? Então, tipo, não tinha noção. Mas deu nervoso? Não deu nervoso? Sabe que não deu nervoso? Porque pra mim sempre foi muito espontâneo, assim, desde criança. Eu me lembro que anos atrás, meu pai dava muita entrevista, né? Sempre foi muito conhecido. E eu ia com ele em algumas, eu me lembro do Gabriel Mugem, eu era criança. Gabriel Mugem, as últimas gerações, assim, bota um letre aqui, lembrando que é o Gabriel Mugem, grande profissional de comunicação aqui do estado, que criou o Patrola, junto com a Maureen, né? Enfim, tem uma trajetória no Fantástico, um grande profissional. Então, ele me encontrou numa dessas entrevistas, meu pai falou, tu tinha que fazer jornalismo. Eu esqueci disso. Anos depois que eu me lembrei. Então, assim, já tinha essa espontaneidade. Já tinha facilidade para se comunicar, né? Então, eu nunca tive nervosismo, mas eu não tinha técnica, né? Porque não é assim só chegar e falar, né? Tu tem que saber como segurar o microfone e tal. Então, o JM, que foi o cinegrafista contratado para trabalhar comigo nessas matérias, é um cinegrafista de skate muito conhecido, tem uma trajetória incrível na cena do skate nacional. Um grande cinegrafista, diretor, enfim, editor. E ele foi incrível comigo, assim, ele me permitiu começar com a minha identidade, com a minha expressividade, com o meu cabelo. Então foi um cara que me ajudou muito a já começar na comunicação, como foi o Edu, o Bob também, grande diretor de teatro, que também dirigiu o college naquela época, que já me permitiram começar, diferente de muitas das minhas iguais, né, que vão pra comunicação sendo podadas, né, ele os cabelos, emagrece, não sei o quê. Eu sempre tive liberdade, porque eu já comecei muito valorizando muito a minha autoestima, a minha identidade. Eu sei que isso é muito difícil, né? Eu falo muito por mim, mas eu fiz questão de carregar sempre essa fala na minha trajetória para incentivar e motivar outras, né? Também dar aquela cutucadinha nas emissoras, na universidade, enfim, né? Nos espaços que nos oprimem, enfim. Então, comecei, não larguei mais, aí troquei de curso, fui para educação física, larguei educação física, fui para Unicinos, fazer jornalismo.
Então já comecei querendo fazer TV. Aí dentro da universidade, antes de começar a trabalhar de fato, eu fiz um fanzine. Eu fiz uma cadeira de diagramação, nem deve ter mais esse nome essa cadeira, que é para que a diagramação a gente monta as páginas num jornal, numa revista, Sim. né? Deve ser um programa, acho que tem um programa, o programa que eu usava nem existe mais, eu não vou lembrar. E eu me apaixonei por aquele processo. Pensei, o que eu podia fazer para exercitar isso? Eu vou fazer um fanzine. Porque eu já circulava ali, né, a gente, Oswaldo Aranha, Movimento Sim. Punk, né, a gente via ali, né, os fanzines circulando, eu já tinha vários, gostava muito. E foi com o fanzine que eu te conheci. Foi, exatamente. Porque eu também era fanzineiro. Sim, eu já eu fazia lembro. fanzine na época. Massa. E aí tu tava com teu fanzine e tal, a gente meio que trocou uma ideia. Não me lembro como foi a primeira vez, assim, mas a gente meio que trocou uma ideia e aí tu falou, olha só, tô fazendo jornalismo e tô fazendo essa questão do fanzine e tal. Legal. E tu tava sempre colando, né? Legal. Nas Nossa, eu era muito nas metidinha, festas. que nem diz a minha mãe. Mas sempre tive muito incentivo dos meus pais, assim. Meu pai me levava, meu pai me levava nos rolês de rap pra eu ia com a minha maquininha, tirava foto, viajava com alguns grupos, assim. Foi muito legal. E era uma época que também... E era muito legal que a galera da cena buscava o fanzine pra levar pra viajar. Eu me lembro que eu morava numa época do lado do estúdio da Ultraman. O Anderson foi lá, o Malásia, Carol, dá o fanzine pra gente levar pro interior. Foi muito legal, fiquei muito feliz, assim. Então, eu fiz o fanzine e aí eu consegui somar a minha experiência como jornalista, que estava começando, né, ali na universidade, junto com um exercício para a cena, assim, né? Então, fiquei muito orgulhosa. E me abriu portas. Aí eu recebi o convite para fazer colunas para Noise, de hip hop. Foi muito legal, foi uma experiência muito massa com a Noise, que hoje já não é mais uma revista, né? É um Sim. projeto de vinis, né, que é muito legal também, muito potente. Ainda falo bastante com o Rafa Rocha, que é um grande cara nessa época, eu já trabalhava lá. E depois eu conheci o Alexandre de Maio, que foi editor da Rap News, da Rap Brasil, que era uma das principais publicações de hip hop, né, no país na época. E que era um guerreiro naquela época, o né? Alexandre Começou era muito meio que guerreiro. do nada, assim, e construiu a revista, que é uma super referência hoje a nível nacional, Tinha né? uma de grafite também, né, que agora não lembro bem o nome. Sim. Então, o Alexandre me convidou, foi muito legal, fiz algumas colunas, acho que não foi coluna, acho que foram entrevistas, enfim, foi muito legal. Então, eu já tinha conseguido guardar um portfólio, assim, né? E aí, na universidade, então, veio o estágio na TV Unicinos. Então, eu comecei o estágio já no segundo semestre. Então, eu fiz toda a minha graduação trabalhando e estudando. E logo que eu cheguei na TV, eu já fui para ao vivo, praticamente. Fiquei pouco tempo fazendo produção e um programa gravado, já fui para ao vivo. Então, eu fiquei muito cancheira de ao vivo. Eu fiquei fazendo bancada do telejornal eu fiquei 7 anos lá. Eu fiquei 6 anos fazendo bancada de jornal. Então, depois eu fui pro Canal Futuro no Rio de Janeiro, depois que eu me formei. Também apresentando o jornal, fui âncora. Aí fiquei morando no Rio, fiquei 4 anos. Aí quando eu saí do Futura, uma coisa que eu sempre fiz muito foi frilar muito, né? Então, depois eu fui editora de texto no Encontro com a Fátima, na Globo. Daí, quando eu voltei pro Sul, eu trabalhei em Octo, que é um projeto da RBS TV, que era muito massa. Muito bacana, do qual eu tive oportunidade de participar. Recebi muita gente da cena lá, foi muito legal. Foi também o Bibi, o Rashid, foi muita gente da cena nacional também, passou por lá. Então, quando eu saí do Futura, eu já trouxe pra mim de novo, assim, retomei o compromisso. Quer dizer, eu sempre tive esse compromisso, mas eu retomei a decisão de continuar direcionando a minha carreira para as artes, principalmente para a cultura urbana, né, junto comigo, e mais o feminismo negro que eu encontrei no Rio de Janeiro. Sim. Então, porque lá, Porto Alegre é muito segregada, né? Sim. Ainda muito, obviamente, um estado muito racista, e Porto Alegre é muito segregado. Claro, hoje a gente tem outra geração, né, que tem outros caminhos de conhecimento e questionamento e consegue, de outras formas, furar algumas barreiras que a gente, né, anos 80, 90, não conseguia tanto. A gente já lutava, mas com outros caminhos. Hoje a gente tem mais teóricos negros, mais educação. Falta muito, né? Sim. Porque é professor, né, lascado, sabe Sim. mais que eu. Ainda falta muito, mas eu tenho muito orgulho de ver essa geração hoje mais questionadora, assim, né? Também com mais armas de buscar, conhecedora dos seus direitos, né? A gente tinha outras maneiras de lutar, mas que nos afastava muito do conhecimento de direitos, né? Enfim, então eu voltei pro Sul, então depois desses 4 anos, trabalhei em Octo um tempo, depois eu fui pro Jornal do Almoço, também foi um período muito interessante, eu fiquei acho que 2 anos e meio lá,
Fazia muito tempo que o JA não tinha uma editoria de cultura e arte, então eu consegui, mantendo também a minha identidade, fortalecendo a cena cultural. E aí tu voltou num processo já de transformação mais ou menos do Jornal do Almoço, porque daí já tinha o Manuel Soares, né, que tinha feito algumas coisas ali. O Manuel, ele tem um outro perfil de editoria, Sim. né? Ele tem um foco bem específico de periferia, Sim. né? Mas eu acho que ele também fazia matérias de cultura. Mas a minha editoria era exclusivamente cultura e arte. Sim. Inclusive, o Manuel tem um trabalho, obviamente, muito valoroso, assim. Eu só abro um parênteses aqui, que uma coisa muito difícil, assim, nesses processos, é que sempre quando sai uma pessoa negra e entra outras, o contexto social entende que a gente está tomando o lugar do outro. E não é isso. E não é isso. Não Claro. sei se a emissora trabalha dessa forma. Nunca chegou em mim. Não posso dizer que não foi. Sim. Mas somos profissionais diferentes, né? A gente tem olhares diferentes. O Manuel tem uma carreira incrível. Mas eu gosto muito de ressaltar isso, assim, que a tendência da sociedade é nos colocar no mesmo lugar, né? Como seres únicos, lugares Não, mas únicos. eu digo no sentido de que continuou, né? Começou essa questão do Manuel, depois vem tu. Hoje em dia já tem representatividade negra através da Fernanda, do Macbi, do Fábio. Tem né? pouca. Né? Mas ainda é pouco, né? Ainda é pouco. Eu acho que não claro, eu não me A gente não refiro pode aos se colegas. contentar só com Eu não me refiro aos mínimo. colegas, eu me refiro ao cenário de emissora e não me refiro só à RBS, são todas, né? Sim. Hoje a gente vê, né, mais colegas negros trabalhando, mas eu ainda acho que tem ainda uma relutância das emissoras em procurar formar e trazer e potencializar profissionais negros, né? Tanto a Fernanda como o Fábio, né, e o Macbi, que são grandes amigos nossos também, né? Sim, tem um trabalho maravilhoso. Então, eu acho que são presenças de muito valor, mas que eu acho que as emissoras ainda precisam reconhecer mais profissionais negros, e se não encontra, que normalmente é desculpa, né? Mas ninguém se candidatou. É porque falta de representatividade afasta as pessoas, né? De querer estar nesses lugares para acreditar que não vão ser contratados nunca. Então, as empresas, aí não falo só das emissoras, né? Toda empresa precisa buscar essas pessoas, né? Ser reconhecedora da realidade social do seu país, de que é um país que ainda tem muitas barreiras para a população negra. Então, se a gente tem poucos... Não tem, né? A gente tem muito profissional, muito estudante negro de comunicação. Se talvez eles não cheguem aos lugares de formação que eles esperam do profissional, que formem, então, esses profissionais, né? Esse é o papel social de uma empresa, Sim. né? De proporcionar conhecimento e formação para todas as pessoas. Mas, enfim, encerrando a sua pergunta, né? Que a gente acabou indo para outras questões. Mas, enfim, então é isso. Aí depois eu saí do JA e comecei o mestrado antes de sair. Fiz mestrado em design, sou mestre em design, com especialização em design estratégico para inovação social. O foco da minha dissertação é afrofuturismo e moda sustentável. Posso falar um pouco mais depois sobre isso? Eu acho que depois a gente entra no afrofuturismo, né? Que é importante pra Sim. E agora, aí eu mudei para São Paulo, né? Eu passei ainda pelo governo, fui assessora de diversidade da Secretaria de Cultura, com um convite muito, muito genuíno, muito querido da Beatriz, né? Secretária de Cultura. Mas eu fiquei pouco tempo, porque em seguida eu mudei para São Paulo, mas foi uma experiência bem interessante. Então, agora em São Paulo eu continuo freelando, finalizei o mestrado e continuo trabalhando. Pô, legal. Carol, assim, nós MCs, né, a gente tem uma visão diferente de muitas vezes a questão do hip hop, de tudo que a gente viu nos anos 90, nos 2000. Qual é a tua visão do hip hop do Rio Grande do Sul naquela época? Tu que era uma mulher negra, não era uma mulher periférica, né? E tinha esse peso também, eu lembro que tinha um pouco desse peso, porque o rap sempre foi uma cultura muito machista, né? E não tinha muitas representatividades negras na época, Sim. né? E muitas vezes quase nenhuma, em algumas épocas quase nenhuma, né? Eu lembro que quase nenhuma na época dos anos 90. Como é que era, tipo, a tua atuação, assim, a tua vivência dentro do hip hop nessa época, na época difícil? Assim, eu confesso que no meu caso, né, que não sou MC, né, não busquei fazer produções, mas eu acompanhei muitas carreiras, não só como amiga, mas também cobrindo, né, fazer entrevista e convivendo. E realmente era muito difícil, né? Tanto que não tinha internet, né? A galera
trazia disco, sei lá da onde, carregava Era o outra disco coisa. pra tocar no morro, carregando as caixas de disco, né? Enfim. É bom, a galera saber disso, né? É. É bom a galera saber que o DJ, pra você que tá nessa época agora, né? Na época da internet, da controladora, né? O DJ carregava uma caixa de feira enorme, assim, com todos os discos. E ele tocava aqueles discos na festa. E era assim que rolava, né? Então, tipo, era toda uma produção e tal, era muita Era coisa. difícil. Assim, no meu caso, foi... eu não tive dificuldades, né? Porque eu também não precisava trabalhar com hip hop, né? Mas para mim foi muito um período de autoconhecimento, assim, sabe? Então me permitiu conviver com outras meninas negras, entender a realidade delas que ela é diferente da minha, né? Me ajudou a repensar algumas coisas. Eu não tinha ainda o questionamento do machismo, mas tinham coisas que já me incomodavam, né? E mesmo ainda não sendo conhecedora do feminismo, tinham situações que me incomodavam, assim, né? Em relação à não presença de mulheres, né? Eu via as meninas naquela época se incomodar com o machismo, as meninas da Zamp, a Lica, enfim, a Malu, né? Querida, saudosa Malu, uma grande mulher. Então, para mim foi muito transformador, assim, para mim foi muito importante, porque, como eu falei antes, me deu autoconhecimento. Então, vou te dizer que, no meu caso, na minha realidade, né? Sim. No meu caso particular, para mim foi muito autoconhecimento mesmo, descoberta e a possibilidade de não ficar na minha bolha ali, classe média, né? Tipo, em Porto Alegre, conhecer outras realidades, assim, né? E desenvolver empatia, né? E proximidade com as minhas, assim, desde cedo. Meu pai e minha mãe sempre me deixaram muito ciente, né? Da realidade social do nosso país e das pessoas negras. Mas eu tive a oportunidade de pais que me levavam para o teatro, para o cinema, para as galerias, para os museus, né? Então, já me aproximaram das artes desde criança. E o hip hop me levou para outro segmento de arte que meus pais talvez não me levassem, né? Sim. Meu pai até me levou, meu primeiro show de rap foi o show de Santa Crio. Lá no Jara, no Sindicato dos Metalúrgicos. Sindicatos metalúrgicos. Existe ainda o Sindicato Não. O sindicato, prédio. o prédio existe. Sim. O prédio tem existe. lá hoje, será? Carol, não vou Passar lembrar. onde eu vou olhar. Curiosa agora. Me bateu curiosidade também. Era tão O que legal. será que tá funcionando lá? Enfim. Eu fui no último Sério? sindicato do metalúrgico, o último baile. Ai, que legal. Eu fui, cara, no último Era o baile Jara. que teve. Era o Jara. Que Mas massa. o último, foi o último. Eu sempre conto essa história, foi no último Jara. Ai, que foi o último legal. mesmo. Aí depois teve uma releitura aqui na Cidade Baixa, mas nem era a não é a mesma coisa. coisa. Não era. Pra quem não sabe, galera, o Jara, a Budisson, era uma das equipes mais famosas, assim, de black music, né? Que fez história na década de 80, 90, pegou 70 Sim, ainda. meu pai era no Também, isso, da época da disco, né? Então, muito importante. Muito. O Jara é importante pra caramba. O Jair, né? Sim. O Jair, filho da Dona Rosa. Eu acho que o DJ Anderson, se não me engano, tem um acervo de imagens muito legais Que do bacana. Jara. Eu acho que é o Anderson. Posso estar falando bobagem, mas Que eu acho que é bacana. ele que tem. E tem umas releituras aí. O pessoal da Groove Chic hoje faz história, né? Sim, que massa. Muito legal. Voltou um movimento dos Voltou bailes, o momento né? dos Que bailes. legal. Bem bacana. Então, acho que isso, assim, a minha realidade com hip hop naquela época foi muito um momento de autoconhecimento, né? De tomar uns tapas na cara também, assim, de conhecer... Sim, as dificuldades, né? de entender as facilidades que eu tinha, né? Mas eu entendo que eu consegui, de forma genuína, contribuir com as possibilidades que eu tinha, né? De tecnologia, da universidade. Sim. Eu acho que o fanzine foi um caminho importante. Escrevi também pro site do Nitrodi, o Adversos. Bacana. Até ia perguntar pro Nitro se ele ainda tem a... Do qual um dia me colocou na missão de fazer a cobertura. Sério? Tu Nem lembra lembrava. disso? E aí, rolou? Ficou Rolou, sim! Tipo, ela simplesmente me ligou, olha só, cara, não vou conseguir, tu vai ter que fazer a cobertura pra mim, me deu o crachá. Tava até escalando repórteres na época, olha aí. Nem me Me lembrava. deu um crachá e eu fui, cara, tipo... Como é que era, tu lembra? Eu falei assim, tá, vamos!
E foi, sabe? Repórter. Muito bom. Eu não me lembro disso. Ai, tua memória é ótima. Sim, eu fiz a cobertura. Eu tenho foto disso, eu vou te mandar depois. Me eu manda, tenho foto por com favor. crachada de Ai, versos. que ótimo. Crachá lindo, eu adorava crachada de versos. Tipo, Tipo, escrito, logo acho que era lindo. diversos escrito imprensa, não era? acho que era. Cara, fiquei todo orgulhoso. Eu sou imprensa agora Ai, e tal. que ótimo, Tipo, que bom, de que bom. ninguém eu virei imprensa. De ninguém, imagina. Que massa. Foi muito legal viver aquela época, né? Legal, Eu escrevi pro teu fanzine, né? Fui um dos colunistas. Então foi muito massa. E isso fez, talvez tu não lembre, não saiba, mas isso fez eu participar depois de um jornal comunitário, que era o Espaço Aberto. E a gente fez uma coluna no Espaço Aberto, da qual teve entrevistas com o Mano Brown, exclusivas, entrevistas com o MV Bill, né? Exclusivas, né? E aí depois terminou o jornal, a gente fez um jornal mural, né, que era um jornal que, cara, era uma coisa maluca. A gente pegava e imprimia, tipo, uns 200 jornais A4. A4 não, A3, né? Aquela folha maior. E aí a gente colava, cara, nas paredes da quebrada, assim. Tipo lambe. Esse tipo lambe. E a gente legal. colava. E aí a gente, tipo, jornal mural era. Jornal mural. Legal, e aí foi isso, assim, tipo, foi legal que deu me motivou pra fazer outras coisas, assim. Que massa, fico muito feliz de saber. É. Que legal, cara. Eu tenho muito orgulho das repercussões do meu trabalho, das minhas ideias, né? Das coisas que eu pirava, assim. Eu sempre fui muito inquieta, então eu fico feliz de ver aquela banda muito incrível que chegou de carroça naquele lançamento lá no Ataque Frontal. Ataque Frontal. Aquilo foi tão maravilhoso, porque assim, o Piá tinha um espaço cultural que chamava CCR, que era, acho que foi a única casa de hip hop que teve no centro da cidade, assim, né? Pois é. Acho que... Era um centro cultural de hip hop, era maravilhoso, é uma casa linda, do lado da Redenção. Olha eu aqui tomando a frente do podcast. Enfim, só pra contextualizar, eu até dei aula de hip hop lá um tempo, foi muito legal. E teve o lançamento do disco do Ataque Frontal, Edinho, muito obrigada pela lembrança. E chegaram de carroça, vocês lembram? Isso foi muito maravilhoso. Os caras chegaram de carroça. Incrível, eu amava o som do Ataque Frontal. Ainda gosto, lógico, né? Inclusive eu fiz um trabalho de fotografia com o Ataque Frontal, que foi muito legal. Eu fui com eles na Bom Jesus. Tu participou daquele projeto das caixas de leite? Então... O CD das caixas de leite. Era sobre isso. Eu fiz o trabalho de fotografia sobre esse lançamento da capa, que era uma capa com uma caixa de leite, que eles abriam, né? E eu me lembro era um reciclador, né, na frente com uma tatuagem tipo de Superman. Isso eu não lembro da super-herói. Capa, não lembro da arte. E eu fiz o trabalho de fotografia que contava essa criação. Então eu fui com eles, era Bom Jesus, né? Ataque Frontal era Bom Jesus? Não, Ataque Frontal era Zona Sul. Zona Sul, Cruzeiro. Cruzeiro, isso, exatamente. A gente foi lá, eu fui com eles fotografar, a gente foi num lixão, não era um lixão, era um lugar de reciclar lixo. Sim. A gente tirou foto deles em cima de uma montanha de caixa, eles pegando a caixa. Então eu fiz um storytelling, assim, de todo o processo de criação do CD. A gente chamou, como é que é o nome do artista, que é B-Boy? Hoje eu acho que ele trabalha junto com o Rafuage, lá na casa do Hip Hop, em Esteio. Aí, desculpa, a gente esqueci o nome dele. O Waco? Acho que sim. Eu acho que é o Waco. Que dá aula de dança. Ele já é isso. Artista também, ele né? se dá um outro nome hoje, mas Era ele que fazia, né? Sim. Ai, gente, tomara que eu não esteja enganado. Jackson é o nome dele. Não me lembrava. Aí a gente tirou foto dele fazendo passo a passo. Ficou um trabalho de fotografia tão lindo. E eu imprimi, né? Tinha que revelar as fotos. E eu botei as fotos atrás de caixas de leite. Foi tão lindo aquele trabalho. Eu tenho ele. Eu vou fazer uma foto, vou postar. Vou marcar o Ataque Frontal. Então, o Ataque Frontal gostava muito da Lica, gostava muito do Tamboreiro. Do Preconceito Zero, era, né? Gostava muito do som que ele fazia, gostava muito do som do Branco. Legal. Da banda como era a banda do Buiú? A banda do Buiú. Pá, cara. Ai, gente, olha... Isso, acho Esquadrão que sim. Edinho está me salvando nas referências. Edinho na produção. Nossa enciclopédia. Nós temos produção, viu? Não é só os podcasts do Spotify que tem produção jornalística atrás. Então, eu gostava de quase todo mundo. Eu gostava de tudo que circulava, assim. Eu não vou lembrar o nome de todo mundo.
Eu gostava muito da banda do Celso, do Polêmica. O Polêmica foi muito legal, cara. O Celso com todas as suas peculiaridades. Celso, tem que vir aqui, hein? O Celso tem que vir aqui. O Celso Tem que tem muita vir história, aqui. mas o Celso tem que ser Celso tem que tipo ser 5 um especial. horas. É um especial, daí a gente reseta as câmeras todas, Tem que ser um especial, exatamente. O Celso tem muita história. Então, gostava muito das produções eu achava o som do Polêmica muito legal. Revolução RS. O clássico. Um amor pelo Revolução, assim. Clássico. São muito incríveis. Eu levei o Leonardo, meu irmão que tá aqui. O Leonardo hoje tem 19 anos. Então, desde pequeno eu faço com ele uma imersão de hip hop. Dava com ele de carro, ele na cadeirinha. Hoje ele faz essas Fez produções. uma Ele é do faculdade, trap, né? Uma faculdade. Fez uma faculdade de rap. Agora Se ele escutei tá- o som, daqui a pouco ele vai falar um pouquinho tipo, massa. O Léo, ele tá com 19, agora né, faz trap. E eu ia com ele de carro na cadeirinha e botava o som e ia dizer ele pequenininho. Eu ia dizendo, ó, Léo, isso aqui é da Guedes. E ele ficava atrás da cadeirinha assim. Isso aqui é RZO. Racionais. Então, assim, Legal, acho da que hora. tive responsabilidade nessa carreira nova que tá começando. Então, perdi o fio da meada. A gente tava falando sobre os anos 90, assim, sobre as bandas que tu né? curtia. Isso, eu falei do Bando do Celso, foi do Polêmica. Enfim, perdi um pouco ali, mas tudo bem, era isso, quer dizer, eu lembro de vários, de quase todo mundo, e eu me lembro que eu torcia por todo mundo, assim, sabe? Eu ficava muito feliz quando alguém vinha com produção nova, e via a E galera o legal é que tu te movimentando. envolvia também, né? Tu ia, nos eventos, tu tirava as fotos, Eu ia. né? Fazia a cobertura. Eu gostava de prestigiar, de estar ali, sabe? De aplaudir, eu gostava muito, assim, de Mas me deve acompanhar. fotos, hein? Tem fotos Sério? que tu tirou, me deve fotos. Gente, será que eu tenho isso aí? Socorro, que HD Que cai bom isso. que bom que tem um Foi só por isso fantasma. que ele me convidou. Ah, não, mentira, gente. Fotos de onde, gente? A gente tá brincando, viu? Não dá pra entrevistar amigo. É dar isso aí. Tem as memórias, minhas cobranças. Foto de onde que a gente vivemos, gente? Ah, cara, foram umas fotos que tirou, cara. Eu não sei se é no Fórum Social Mundial. Não me lembro. Não me lembro, foram umas fotos. Ai, que pena. É, Bom, vou mas ter depois que eu vou te investigar, cobrar no me WhatsApp, cobra. claro. Quem acho que vai procurar o Léo, porque esse HD tá aqui, eu acho, na casa do meu pai. O Léo vai ter que fazer essa busca nos 90, nos meus arquivos de foto. Pode crer. Então, Carol, e toda essa experiência com jornalismo veio meio que misturado também com a questão da ascensão da literatura, mais ou menos também, né? E aí a gente, pra ti, isso, tu leu muito, teve oportunidade de entrar nesse mundo. Eu tô falando isso porque hoje a literatura, através dos slams, através dessa nova geração, hoje o hip hop tá muito atrelado a isso, né? O rap, o hip hop tá muito atrelado a essa questão da juventude ler, da juventude se informar, né? Dessa nova juventude ter uma nova concepção de mundo, e isso passa pelo empoderamento feminino, isso passa pela cultura antirracista, né? Esse resgate que a gente está tendo da nossa própria cultura, né? Através da literatura, esse resgate da cultura, principalmente a cultura negra, né? Sim. Quebrando esses padrões eurocêntricos, né? Então, eu te digo isso. E como é que foi essa caminhada para ti, assim? Tu estudou muito, leu muito sobre essas coisas durante essa apropriação aí do jornalismo? Não, eu comecei a ler autores negros de mestrado. Caramba! Achei que fosse antes. Assim, foi antes, mas eu comecei muito depois, assim. Eu sempre trabalhei muito, né? Então, os meus estudos de leitura sempre foram muito de entretenimento, assim, de descanso. Então, eu demorei um pouco para chegar nas publicações negras, assim. Eu acho que foi quando eu já estava no Rio. Eu li alguma coisa anos atrás, assim, mas eu não vou lembrar de dizer o que exatamente, assim. Mas acho que isso é uma realidade meio comum, assim. Eu acho que eu comecei junto com todo mundo, sabe? Eu também não consegui, assim, ler muitas coisas, assim, antes. Não tinha. Tinha, mas não chegava pra gente, né? Era difícil acesso também. Uma Conceição, né? Enfim, tantos, né? Mas era difícil, assim, a gente não tinha esse acesso, né? Então... Hoje em dia, com o globalismo, essa coisa global, né? Eu acho que... agora a gente consegue ler autores internacionais, teóricos negros internacionais, né? Africanos, ingleses, americanos, né? Norte-americanos, enfim.
Mas a literatura sempre me acompanhou, assim, né? Eu concordo muito contigo, assim, eu acho que o slam trouxe uma relação com a literatura muito importante. Muito importante. Que nem sempre o rap ele fala muito da importância da leitura, mas não é, a gente sabe que não é todo MC que lê, de fato. Sim. Né? Ou que, não posso finalizar, não posso falar para as pessoas, mas tu vê assim, pela letra, pela rima, que nos anos 90 com muito protesto, né? Eu acho que a leitura era outra, assim. Era muito conhecimento de caso. Exatamente. Conhecimento de era muita dentro. Vivência, né? E era um período que eu acho que foi necessário também, né, Carol? Exatamente, pelo contexto político, exatamente. pelas coisas que aconteciam naquela época, né? Eu acho que uma coisa que, por exemplo, o Emicida fala, né, que depois até o Brau também se permitiu, que é falar de amor, falar de, né, ele foi tão criticado, o Brau foi muito criticado, né, quando trouxe um projeto mais de R&B, de jazz, Sim. né, enfim, e o Emicida que fala, né, quando o Emicida me convidou para colaborar com o livro que ele fez, do primeiro EP, né, que ele fez. E essa aí é uma pergunta que eu ia te fazer, mas já que entrei entrou. Já. Então, quando ele me pediu, ele fez pedidos específicos para cada pessoa fazer um texto relacionado a uma faixa da mixtape, da primeira mixtape dele, né, que é aquela que ele fez com o Fiote em casa, então, Sim. né, vendeu a R$2, que tem um nome, esqueci o nome, para quem, esqueci, enfim, depois vocês botam aqui, eu sou péssima pra nome. Enfim, então a mixtape, daí tu corta essa parte, então bota direto falando, foi o nome da mixtape. Enfim, então a mixtape, ele me convidou para escrever sobre a faixa Sei Lá, que fala de amor. E eu ouvi, né, a faixa muitas vezes, e ele falou assim, Carol, eu nessa faixa, eu me vejo muito como Lupicínio, assim, sabe? E daí eu fiquei com essa coisa do Lupicínio, eu falei, tá. Aí eu fiz o meu raciocínio de escrita foi essa relação, né, de se permitir falar de amor, assim, reconhecer, faz tempo que eu escrevi, faz tempo que eu não releio esse texto. Acho até que eu tenho que comprar pra mim, porque eu dei de presente todos os livros que eu ganhei. Foi uma honra ler, né? Poder estar conhecida nessa publicação, com pessoas tão importantes nesse livro. Foi uma escrita que eu fiquei muito honrada de fazer. Então, realmente, assim, é um momento em que o MC, né, o artista de hip hop, se permite falar de amor, né? Se permite amar. O trap tem uma qualidade que eu acho muito importante, que é a autoestima, né? O se permitir ter dinheiro, se permitir gastar, o se permitir ter coisas caras. Que no rap de protesto, né, mais que ainda existe, lógico, mas os anos 90, que era muito isso, a gente tinha questionamentos, né, de vai usar coisa cara, tá se vendendo, Emicida cobrado pelo valor das suas peças na Lab, sabe? Então, eu acho que o trap, eu não me identifico tanto com o trap como letra, né, mas eu reconheço o valor dele para potencialização social desses artistas, que o hip hop muitas vezes não conseguiu, né? Que o rap, não conseguiu. Então, eu acho que é um novo momento, eu acho que, claro, e eu acho importante que o trap reconheça quem veio antes, nossos passos vêm de longe, né? Sim. Então, que o trap reconheça quem veio primeiro, mas eu acho que tem muito valor os artistas de trap que trabalham, e não só a autoestima que vem do dinheiro, mas a beleza do homem negro, né? O Djonga tem uma autoestima maravilhosa, eu acho lindo. Bacana. Ele se exaltar como um homem negro bonito, que se acha bonito. Isso é maravilhoso, sabe? Uma coisa que, por exemplo, o Emicida não vejo fazer, mas o Djonga já faz, sabe? Sim. Então, sempre tem uma aproximação da autoestima e do alto valor que o hip hop sempre traz. Mesmo que venha do protesto, agora com o trap, a beleza, o dinheiro, a aquisição, né? A criação de produtoras, enfim, né? Eu acho isso, comandar os seus próprios negócios, que essa geração faz muito bem, né? Muito tão milionários, inclusive. Bacana. Né? Quem nos anos 90 é milionário? Sim. Né? Acho que nem Ana Racionais, eu não sei, né? Até bom trazer essa discussão pra cá, que é uma discussão saudável, que é a diferença da música, por exemplo, lá no começo dos anos 90, anos 80, tu precisava de um empresário, precisava de uma gravadora pra a gravadora poder fazer toda a questão de gravação, distribuição, e a gravadora te cobrava por isso. Sim. Tinha que pagar o teu trabalho. Isso, tinha muitos cantores que não conseguiam vender, ter boas vendas, e acabavam até devendo para a gravadora, né? E além dos contratos longos que tinham, aí não podia gravar mais com outras gravadoras, ter outra proposta, porque ficava preso ao contrato. Eu acho que essa geração também acessa a informação, né? Naquela época também não tinha outro caminho. Hoje, claro, tu dá um Google ali, tu consegue fazer uma aula de
de gestão, pelo menos assim, o básico E necessário. hoje o MC faz tudo, né, Carol? Exatamente. É ele que abastece as redes sociais dele, ele que faz, hoje em dia, tráfego pago, né, impulsionamento, Sim. ele que tem que fazer toda a questão burocrática, tipo, das mídias digitais, né, então tem tudo isso, hoje tem muita coisa para poder se fazer para um cantor independente. Exatamente. Né? Aí vocês que vão julgar se é mais fácil, se é mais difícil. Depende. Ainda tem dificuldades, mas acho que se somaram outras dificuldades, né? Claro que a música branca, né? Artistas brancos, obviamente, ainda tem mais isso, né? Ainda tem que lidar com racismo. Sim, ainda, né? tem mais isso. De artistas majoritariamente negros dentro da cultura hip hop, funk, enfim, né? Mas eu acho que são outras dificuldades porque os tempos mudam, né? Eu acho que não é um comparativo de dores. Eu acho que são tempos que mudam e o cenário vai se adaptando. Eu acho que o que não se pode fazer é desvalorizar quem veio antes e competir a luta de cada um, né? Cada um sabe das suas dificuldades, né? Da sua realidade, enfim. Então eu acho que tem muita coisa do hype, né? Mas eu acho que faz parte, né? E eu acho que quando o hip hop consegue também estar no patamar ali da música pop, de alguma forma, é porque tá junto ali, isso tem valor, né? Eu acho que criticar um artista que consegue, o Xamã agora é um que está sendo muito criticado, né? Pô, mas olha como tem valor, né? O fato de um cara se dar bem faz a imprensa, né? Os investidores olharem para o resto do cenário, assim, Com né? certeza. Eu acho Claro, que tudo tem valor, né? Então eu acho que... Assim como hoje a visibilidade que tá tendo o Cristal, o Zudzilla, tá fazendo com que o pessoal também escute coisas daqui do Sul. Observe coisas daqui do Sul. E não só seja... Porque o Sul é muito conhecido em São Paulo. Tu pode me dizer melhor que isso, melhor que eu. Em São Paulo como consumidor, né, Carol? Sim. Como um público consumidor. Os caras vão aqui, fazem show, legal, bacana, mas não é conhecido em São Paulo como um celeiro de talentos, né? Então são esporadicamente pessoas que saem daqui, que constroem de repente uma carreira lá, ou que tem uma capilaridade dentro do movimento, com os artistas e produtores e tal de São Paulo, que consegue alguma evidência, assim, né? Então, ainda tem esse olhar ainda. É difícil, assim, dessa questão da produção. Mas eu acho que sim, eu acho que quanto mais visibilidade tiver para cima de referências gaúchas daqui, né, do Rio Grande do Sul, mais facilita para quem está nessa questão. E eu acho que essa questão de conflito entre gerações, né, que não sei, não consigo entender muito bem por quê, porque eu sou muito resolvido com isso, Sim. né, nós no Terminal, a gente agora acabou de convidar para uma cypher a Cristal, o Cachola, que já é uma geração... No meio do caminho, né? Já é no meio do caminho, não é da nossa, mas também não é. Eu lembro dele novinho começando. Então foi uma satisfação, cara, ter a Cristal, né? Claro, e eu admiro também a questão do posicionamento dela, né? Uma menina aí nova na cena, né? Começando muito cedo, né? Sim. E com uma personalidade incrível, Cristal é né? maravilhosa. Representa muito bem essa geração. Muito bacana. E nessa nova geração tem essa questão do afrofuturismo. Foi tu que me apresentou isso. Sério? Eu ainda não tinha me dado conta desse contexto, né, que estava acontecendo. Eu sabia que estava acontecendo uma coisa diferente ali, mas eu não sabia o que era, assim. Aí a gente conversando naquele projeto que a gente ia fazer com o Fausto e tal, com o pessoal. Cara, pesquisa isso aqui, afrofuturismo. E aí... Legal. Mas fala aí, Carol, como é que tá sendo ainda, né? Esse teu estudo, essa tua depois que eu terminei a dedicação dissertação, eu ainda continuei, estou pesquisando ainda. Então, o afrofuturismo chegou para mim dentro do período de mestrado, assim, né? Porque eu fiz meu mestrado foi em design estratégico. Design estratégico é um ramo do design que pensa para além do produto. Porque quando a gente pensa design, a gente pensa design gráfico, né? Ou design de produto, né? Design de produto, embalagem, enfim, N produtos. Então, o design estratégico é um ramo do design que pensa projetações de soluções. Então, o exercício do processo é tão importante quanto o produto final, porque ele vai gerar soluções a longo prazo para futuros inovadores. Então, o design estratégico ele se une com outras áreas para pensar essas soluções. Então, dentro da minha dissertação, obviamente, quando eu comecei o mestrado, eu queria, sim, pensar soluções para a população negra.
Desde o começo eu queria direcionar para a negritude o meu raciocínio de inovação. Mas foi muito difícil, né? Porque o design, primeiro que eu era a única aluna negra do design, né? Do PPG, né? Do programa de pós-graduação, fiz na Unicinos também, todos os professores brancos e brancas, ótimos mestres, eu tenho uma relação com a Unicinos de muitos anos, assim, a universidade sempre me acolheu, né? Tenho uma relação muito querida com a Unicinos, mas eu era a única. Acho que teve um menino negro antes de mim no programa de pós-graduação do design estratégico, né? Então eu tive que apresentar os teóricos negros, tanto para minha orientadora, ela já conhecia o Jalê, né? Mas eu tive que fazer essa conexão. Inclusive foi um dos principais elogios que eu recebi na banca, de ter conseguido conectar o pensamento dos teóricos do design com os teóricos da negritude, assim. Foi muito legal, fiquei muito satisfeita com esse resultado. Então eu tava demorando ter uma conexão ali com o design, sabe? E o afrofuturismo trouxe, porque o afrofuturismo também tem uma essência projetual, né? Como tem o design estratégico. Então, vou falar de forma muito breve, né? Porque é bem complexo. O afrofuturismo é um conceito, eu gosto de chamar de conceito, porque ele engloba muitas coisas, né? Muitas expressividades, cinema, literatura, música, enfim, o que quisermos. Então, o afrofuturismo propõe que nós, pessoas negras, a gente volte para a ancestralidade, reconheça em África nossas potências de ciência, de matemática, de conhecimento, né, de política. Então, a gente volte para esse presente colonizado, a gente consiga se reorganizar como ser negro no mundo, inspirados por essa ancestralidade que nos foi tirada, esses conhecimentos que nos foi tirado no processo de escravização, se reorganize, se potencialize, então consiga se projetar para um futuro mais potente. De maneira bem básica, né? Pode ser muito mais complexo. Isso chegou, né, Carol, na população mais de forma geral, através, acho que, do Pantera Negra, talvez. Sim. Trouxe isso, né? Se você não tem uma referência de afrofuturismo, assiste o Pantera Negra de novo e começa a perceber tudo que rola ali, né? A questão da tecnologia vindo da África, né? A questão da riqueza, da maneira que os povos se comportam, né? Se organizam, da vestimenta, das roupas. Tudo. O afrofuturismo ele se expressa ali no Pantera Negra, é muito legal, porque é um exemplo de todas as potencialidades que o afrofuturismo propõe, né? Legal. Não só estética, mas identitária, como tu falou, né? De ciência, de conhecimento. Então, é um exemplo muito bom, assim, não só pela estética e figurino, né? Que deu o Oscar para Ruth Carter. Então, é uma boa fonte de começo, né, de start, de conhecimento de afrofuturismo. Então eu trouxe minha dissertação e aí eu aliei ainda a moda sustentável, que eu tive 2 bolsas, né, e uma das bolsas foi do Instituto Renner, então tinha esse critério da moda sustentável. Então a minha proposta de dissertação é design estratégico e afrofuturismo na busca por uma moda decolonial sustentável. Porque eu entendo a sustentabilidade a partir também da presença de pessoas negras e do conhecimento das nossas heranças como povos originários, né, junto com o povo indígena, com os indígenas. Eu não tratei da questão indígena diretamente na minha dissertação, mas eu questiono de que quem é que dá pra gente, né, o que é realmente sustentável? Os povos originários que se relacionam com a terra desde sempre, né, e que às vezes a sustentabilidade hypada não traz, né, esse crédito. Então, a minha dissertação, eu desenvolvi uma metodologia imersiva em afrofuturismo, que é uma plataforma imersiva que pode ser em realidade aumentada, se quiser, né? Mas é um protótipo. Então, meu workshop propõe esse exercício. Eu trouxe pessoas negras para participar. É uma imersão individual de afrofuturismo, que eu não vou explicar tanto porque é muito complexo. Mas eu disponibilizo o link da dissertação, quem quiser ver depois, pode deixar ali nos comentários, no texto ali. E depois tem um workshop, enfim, então foi muito, muito bom, assim, né? Então eu fui aprovada com distinção, que é a nota máxima da academia, né? Fiquei muito orgulhosa. E me tornei, na época, não sei se ainda, né? Mas enfim, na época, a primeira mulher negra mestra em design estratégico no país. Legal. E a minha proposta de dissertação inédita, né? Em relação ao design estratégico. Então, a princípio, não tínhamos, né, notícia. Pô, parabéns, eu não sabia. Obrigada. Fiquei muito orgulhosa dessa construção científica que eu fiz. Eu usei de estudo a Lab, né? Então, o FIOT me deu... Foi a primeira vez que a Lab abriu, né? As suas portas, as suas trocas para um estudo científico, então fiquei muito feliz do MC do FIOT me permitirem essa imersão, então fiz com a agenda do Leandro não é impossível, né? Então fiz com o FIOT, foi maravilhoso, como vice-presidente da Lab, a fala dele foi incrível, então depois o Isaac Silva também está na pesquisa, o Nove, que trabalha com desenvolvimento de produto dentro da Lab, então foi muito legal, e a partir dessa entrevista desenvolvi o workshop, depois a parte teórica,
e desenvolvi essa metodologia imersiva. Foi muito legal, fiquei muito satisfeita. Bacana. E, Carol, agora tu tá em São Paulo, né? Tá morando em São Paulo. Como tá sendo como foi essa transição aqui de sair do Sul, né? Deixar, abandonar meio que as raízes agora e tá em São Paulo, né? Como é que tá sendo isso? Então, a gente foi, eu e o Eliezer, né, meu namorado, que também é da cena, né, dele de Salvador. Sim, mas também uma grande figura, assim, que tem a presença na cena de hip hop de Salvador, na cena do skate, principalmente ele é skatista, né, trabalhou aqui na Matriz Skate Shop, trabalha com comunicação, com marketing. Hoje ele trabalha com a Ryder, mas sempre também trabalhando com a cultura de rua. Ele tá fazendo hoje a conexão entre a cena de cultura urbana com a Ryder, assim. Então, a gente foi para São Paulo porque o Eliezer lançou uma marca com o Thiago Ventura lá, a Vents, que é uma marca de streetwear, então foi muito legal. Ele foi antes e a minha ideia era ir depois, né? A gente sempre quis morar em São Paulo, que pra gente é uma cena de cultura urbana que a gente sempre quis viver. Sim, é um local que te propicia oportunidades de trabalho. Exatamente. Então, para comunicação, principalmente, né, no meu caso. E aí, com a pandemia, né, a minha turma teve uma certa prorrogação. Então, a minha formatura, a finalização do mestrado, que seria em março de 2020, acabou se prorrogando, assim, né? Então, não vou esperar, né? Fui para São Paulo. Então, aí agora o Eliezer já não tá mais na Vents, né? Mas foi um projeto muito incrível, a marca ainda existe, é bem legal. Então, a gente chegou lá morando em Indaiatuba, depois fomos morar no bairro da Moca, na capital. E agora a gente tá morando bem no centro, assim, do lado da Galeria do Rock, inclusive. Pra viver bem em São Paulo, porque pandemia, né? A gente não conseguiu viver a cidade. Sim. Então agora a gente não vamos pro centro, pra gente ficar ali bem no meio de tudo, pra gente viver São Paulo, depois a gente escolher um bairro mais tranquilo, assim, né? Sim. Depois de um tempo que a gente conhecer melhor os detalhes de São Paulo. Então eu vou te dizer que eu ainda não consegui viver muito a cidade, não. Em função da pandemia. Agora que eu tô começando. É uma explosão cultural, né? É muita coisa. É muita coisa, assim. A gente foi... Antes da pandemia, uns 8 meses antes da pandemia, assim, não fechou um ano. E aí a gente... eu já tinha ido algumas vezes pra São Paulo, mas nunca tinha ido com a perspectiva com a banda junta, inteira. Sim, né? Pra tocar, pra fazer esse processo de divulgação. Então foi muito rico, assim, muito bacana. Que legal. Muita gente. É sempre bom, né? São Paulo tem uma vivência cultural muito potente, assim. E uma coisa legal de São Paulo, que a gente tá gostando muito, é ver pessoas negras em todos os lugares. Bacana. Isso, e pessoas diversas, assim. Acho que essa segregação de Porto Alegre... Eu tenho muito orgulho de Porto Alegre. Gosto muito de Porto Alegre, gosto muito do Rio Grande do Sul. Mas eu sinto muita falta dessa diversidade de pessoas nos lugares. Como eu trabalhei também como jornalista, a minha vivência era do cenário cultural, né? Às vezes era só eu nos eventos, nos lançamentos, nas estreias. Só tinham muitas pessoas negras, ou o mínimo de pessoas negras, quando era uma temática de negritude no trabalho, no projeto. Isso me fazia muita falta, assim. Isso é uma das coisas que eu mais lamento aqui em Porto Alegre, que essa agregação ainda nos atinge muito. E eu acho que, e obviamente não é a gente que vai resolver isso, né? Eu acho que isso quem tem que resolver é a branquitude. Eu acho que a gente tem mais é que se aquilombar e trabalhar junto, né? Porque não dá mais tempo de esperar que a branquitude resolva, né? Sim. A gente tem que estar sempre junto ali, lado a lado, para conseguir se potencializar. Então, eu acho que, para mim, São Paulo, o maior valor hoje é esse, assim, de ver pessoas negras em todos os lugares. Todos. Claro que São Paulo também tem racismo, também, é lógico. Sim, mas lá eu consigo lugares. ver, pelo menos assim... é difícil dar tantos detalhes assim, mas se eu vou, sei lá, num museu, numa galeria, eu vejo pelo menos 10 pessoas negras. Aqui, às vezes, não via nenhuma, nunca, sabe? E a gente sabe os motivos disso, né? Porque as pessoas não querem ir. Porque as pessoas não sentem pertencentes desses lugares, sabe né? que todas as vezes que eu fui pra São Paulo, eu senti, assim, que tinha pessoas ali parecidas comigo. Exatamente. Não sabe? só eu negras, não sei te mas... explicar qual esse sentimento, mesmo. Ele numa totalidade, mas quando eu cheguei em São Paulo, comecei a viver a cidade, eu vi, cara, tem pessoas muito parecidas comigo. Exatamente. Talvez pode ser com a questão do rap, porque o rap é visto de uma outra forma. Aqui o rap a gente ainda a gente tem que ficar quebrando barreiras, sempre. Sim.
Ah, o que tu canta? Aí a pessoa olha pra mim e fala assim, ah, tu canta, ah, tu deve cantar samba, né? Canta pagode, né? Eu não. Eu canto rap. Ah, rap. Ah, legal. Então tem. Lá em São Paulo não existe isso, né? Por exemplo, não existe. Desculpa, não existe. Eu, quando eu fui, não senti essa diferença, Sim. né? E até esteticamente tu vê uma população Sim. Tu não diferente. te sente tão solitário, né? Exatamente. É verdade. Aqui parece que, cara, a gente é um povo aqui que nós somos minoria, né? A princípio aqui no sul, sim. Somos no Brasil não, mas no sul nós somos minoria, então deve ser por isso que a gente vive um processo já bem doloroso, né? Sim. O Carol há muito tempo sendo restrito por várias coisas em que a gente já se acostumou de uma forma estrutural a ficar na defesa, sabe? Andar sempre, tipo, Sim. na defesa, sabe? Então a gente já anda sempre meio que espiado, como diz os caras, né? A gente anda sempre espiado. Então eu acho que acaba sendo um processo de pertencimento maior, né? Quando tu sobe e vê outras possibilidades. Eu acho que. No Rio eu me senti assim também, não me senti meio solitária. Pois é. Essa é uma das diferenças, né? Quando a gente sai daqui, né? Se você sair daqui também, talvez você tenha essa sensação. Até comenta aí no podcast como é que é essa visão, é um bom exercício. Então, Carol, queria que tu finalizasse com nós, deixando uma mensagem pra rapaziada da juventude negra, mulheres negras, né? Mulheres que estão tentando aí, começando de repente no jornalismo, né? Essa questão da faculdade que infelizmente a gente está vivendo um momento de restrição de direitos, né? Sim. A gente está sendo restringido de vários direitos. Muitos já... A geração futura, tomara que não, mas pode ocorrer que a geração futura tenha uma restrição muito grande à faculdade, né? Devido ao sucateamento da faculdade, a falta de incentivo, né? Governamental, enfim. Então eu queria que tu deixasse uma mensagem bacana para quem está começando, para quem está vivendo isso e quer seguir carreira. Bom, para comunicação, eu sugiro que as pessoas não esperem somente as emissoras. Hoje a gente tem N caminhos para se comunicar, né? A internet tá aí, é um mar de possibilidade. Quem quiser muito trabalhar em emissora, vai, toca a ficha, segue firme. Mas não se restringe a isso, porque as emissoras ainda são lugares opressivos, ainda são lugares embranquecidos. Então, a gente não pode tocar a ficha só num lugar. Eu acho que hoje é uma geração que tem muita oportunidade de espaço de comunicação, né? Com podcast, com YouTube, enfim, tem N redes, né? N caminhos para isso. Votem. Ó, faz o título de eleitor, e vota. A gente tem que tirar. A gente tem que. Acabar com a milícia lá. Acabar com essa coisa que tá acontecendo aí, então, né, a principal coisa que eu digo hoje é votem. Eu não tenho grandes conselhos, assim, sabe? Eu acho que... Eu sei que eu, por exemplo, eu lutei muito pela minha identidade, né? Mas eu sei que não é fácil, né? Então, no meu lugar é confortável dizer, lute pela sua identidade. Mas nem sempre todo mundo consegue, sabe? Eu sei que daqui a pouco... Para essa pessoa vale mais ela estar lá, mesmo que ela se restrinja um pouco, assim, se recolha um pouco para poder... Então eu acho que o que eu posso dizer é não desista, assim, né? Não se submeta, se possível, mas não desista, né? Porque eu acho que quanto mais pessoas negras a gente tiver nos espaços de comunicação, e mesmo eu digo pela academia, assim, é óbvio que também, né, a minha situação como acadêmica foi construção de uma relação com a academia, com a universidade, né? Enfim, eu tive bolsa, né? Agora nem sei o que vai ser das bolsas nesse país, né? Enfim, então... Mas eu acho que é um sonho que precisa ser vivido, assim, né? É um sonho que precisa ser lutado. Então, eu não queria que... Eu sempre tento trazer um olhar positivo de que as pessoas se sintam pertencentes de sonhar em ter uma vida acadêmica, mas também que não é o único lugar de conhecimento, né? Eu acho que a gente tem que valorizar também mentes que não vieram do ambiente acadêmico.
O conhecimento empírico também É, é importante, exatamente. até porque o conhecimento empírico, ele passou por uma metodologia e chegou na academia, né? Leiam, né, gente? Leiam autores negros, mulheres, sejam reconhecedores da realidade social do nosso país. Isso é o mais importante, assim. Eu acho que hoje tem, né, esse momento do trap que a gente falou, eu acho que ele é valoroso, mas eu acho que mesmo quem faz trap precisa, mesmo que não tenha uma veia de rap de protesto, como a gente tinha nos anos 90 e 80, eu acho que precisa ser reconhecedor da realidade social, até para dentro do trap, saber representar o movimento de quem veio antes, né? Porque o rap, o trap, ele não é o rap, mas ele veio, né, do rap, né? Ele veio da Ele faz cena do parte hip hop, desse faz processo, parte, né? Assim como a gente negou o funk muito tempo, né? Exatamente. Tá E o aí funk é junto com a co-irmão gente. do hip hop, né? Exatamente. Honrar. Eu acho que honrar é isso, né? É sempre nós por nós. Então tá, Carol, queria te agradecer, né, Obrigada. mais uma vez também, te desejar um bom retorno, né, daqui a Obrigada. pouquinho para São Paulo. E estamos sempre aí, pessoal. Então é o seguinte, esse foi o AlvoCast. Se você quiser saber mais informações, entre nas redes sociais da Alvo Cultural, né, @Alvo Cultural no Instagram, Facebook. E também te inscreve no canal, ativa aí o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos. Todas as quintas nós vamos estar postando vídeo novo lá. Então até a próxima quinta. Valeu, tamo junto, é nóis!